Boa tarde, todo mundo. Estamos de volta aí depois da nossa apresentação, né, da nossa sessão de iluminação da Anete Decker. Pois é, a gente vai continuar essas discussões, como sempre a gente discute a questão da memória do digital nos nossos eventos, mas agora a gente vai, infelizmente, fazer essa pausa nesse assunto. E todo mundo, estamos de volta aí depois da nossa apresentação. O meu YouTube aqui, aí teve um vazamento por isso. Mas, enfim, então nós temos agora, felizmente, também, né, o retorno das nossas sessões plenárias, sessões de GT, iniciando um novo GT, que é o GT7, trabalhando especificamente com literatura digital, né, algo que está uma discussão, são pesquisas que aparecem sempre em todas as edições do nosso evento, né, os pesquisadores aplicam bastante os seus trabalhos, submetem seus trabalhos, e houve aí uma percepção da professora Rejane Rocha, da UFSCar, de que havia uma necessidade de um GT específico para abrigar esses trabalhos, e, enfim, ela submeteu a proposta foi aceita pela organização, e estamos aqui muito felizes de receber a professora Rejane contribuindo bastante conosco neste GT, neste dia. Na verdade, serão 2 dias de GT, né, discutindo com diversos pesquisadores do campo da literatura digital. E a gente fala campo da literatura digital, mas é literatura digital, artes digitais, arte, ciência, arte, tecnologia. Na verdade, tudo vai se invadindo, se atravessando, como nós veremos nos trabalhos aqui. Mas, obviamente, fizemos uma aproximação dos trabalhos a partir de uma ideia de literatura digital, literatura eletrônica, poesia digital, poesia eletrônica. Bom, muito obrigado, professora. Eu vou passar diretamente a palavra para você. E é isso. Qualquer coisa, estamos aqui monitorando as perguntas, né? E traremos, né, caso você precise. Muito obrigado. Agora acho que estou... Estão me ouvindo? Sim? Me ouvem? Sim. Quero agradecer a organização do evento por ter acolhido essa proposta de discussão. Quero agradecer muitíssimo aqueles que enviaram os seus trabalhos para que a gente possa conversar sobre eles nesses 2 dias de GT. E quero também agradecer todo mundo que está aqui, que vai participar conosco, que vai nos ouvir, que vai colaborar com os trabalhos que serão apresentados. Então, acho que todos já sabem mais ou menos como é o funcionamento do GT, né? Nós estamos aqui trabalhando desde segunda-feira. Nós temos a apresentação inicial dos vídeos que foram enviados pelos autores e depois nós temos uma sessão de conversa, né, em que os participantes, os ouvintes, tanto que estão aqui no Zoom quanto os que estão acompanhando pelo YouTube, podem fazer suas questões, suas considerações, e nos enviar, que a gente faz depois dos vídeos, então a gente faz esse bate-papo, essa conversa. Então, muito obrigada a todos e passo a bola aí para a organização para que possa, então, fazer a apresentação dos vídeos. Meu nome é Rejane, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos e líder do grupo de pesquisa Observatório da Literatura Digital Brasileira, que eu convido a todos a conhecer. Eu deixei um QR Code aí do lado para quem quiser acessar o nosso site e ver o andamento do projeto a respeito do qual eu vou falar um pouco nessa comunicação de hoje. O projeto se chama Repositório da Literatura Digital Brasileira e tem como objetivos mapear, documentar, preservar e estudar a produção literária digital do Brasil. Além disso, tem como objetivo também construir um repositório em que as obras sejam documentadas e estejam disponíveis e organizadas para o público especializado e não especializado. No último Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia, em 2018, eu trouxe o início desse projeto, né? Contei um pouco quais eram os passos iniciais do projeto que tinha acabado de começar.
Hoje eu trago para vocês alguns resultados parciais, né? É um pouco sobre isso que eu quero falar. Então, nós temos agora, em 2021, comecinho de 2021, 111 obras literárias digitais mapeadas, documentadas e indexadas. Eu vou falar um pouquinho da diferença entre a documentação e indexação e um pouquinho a respeito do mapeamento já já. Além disso, nós temos, relacionados a esse projeto, que eu chamaria de um projeto guarda-chuva, né, outros projetos advindos dele, né, que desenvolvem alguns temas que foram propiciados por ele. Então, nós temos 8 iniciações científicas, 2 delas acabaram de ser concluídas, 2 mestrados com conclusão prevista para 2021 e 3 doutorados. Temos também, como um resultado parcial importante, a colaboração com o projeto Cartografia Crítica da Literatura Digital Latino-Americana, que está sendo desenvolvido pela professora Carolina Gainsa, da Universidade Diego Portales. O repositório da literatura digital brasileira vai compor, então, o arquivo que está sendo construído pela professora Gainsa. E algo importante, então, que está acontecendo agora é a construção da nossa base de dados para sua disponibilização pública. A base de dados ela já está pronta a partir da taxonomia que nós fomos desenvolvendo ao longo do mapeamento e agora ela está sendo modelada para ser disponibilizada publicamente. E para isso nós estamos utilizando um plugin do WordPress, desenvolvido pelo Media Lab, um laboratório que tem sede na UFG e na UNB, e esse plugin se chama Tainacan. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos desafios do projeto em 2 momentos distintos, né? No início do projeto, né? Quais foram os principais desafios que nós enfrentamos e depois agora os desafios que estão sendo colocados para nós, a equipe do projeto, nesse momento específico, né? Que já está entrando então no último ano de desenvolvimento da pesquisa. Num primeiro momento, o principal desafio que eu, como a pesquisadora responsável pelo projeto e toda a equipe envolvida no seu desenvolvimento tivemos que enfrentar foi a questão da definição da literatura digital, né? É claro, evidentemente, desde pelo menos final da década de 90, muitos teóricos estudiosos têm trabalhado com a questão da definição da literatura digital, propondo distintas definições. Mas o nosso desafio era trabalhar com essas definições que normalmente são elaboradas a partir da observância de uma realidade de produção literária estrangeira, na maioria dos casos norte-americana, e tentar encontrar uma forma de empregar essa definição sem que ela nos oferecesse como uma camisa de força para trabalhar com a especificidade da literatura digital brasileira. Esse foi um desafio importante no início, né? Porque muitas das definições de literatura digital e muitos dos trabalhos teóricos e críticos a respeito da literatura digital tinha como realidade uma produção literária muito diversa, muito diferente da produção literária brasileira. E olhar para a produção literária brasileira nas suas especificidades foi um desafio inicial e continua sendo um desafio que nós tentamos enfrentar a todo momento. Para além disso, eu costumo dizer que a definição da literatura digital é uma definição na iminência de uma nova produção literária que está se estabelecendo a partir de um novo meio, né? Novos suportes, novas práticas de leitura, novas práticas de escrita, novos modos de circulação. Então, nós estamos sempre atentos para pensar uma definição de literatura digital que seja, que nos possibilite trabalhar com as especificidades da literatura digital brasileira e, ao mesmo tempo, não deixe de fora, né, outras obras que possam vir a surgir a partir desse universo que ainda é muito experimental.
Um outro desafio que está relacionado com esse primeiro, que eu acabo de dizer, diz respeito à taxonomia. No projeto, nós trabalhamos com a taxonomia desenvolvida pelo CEL Project, que, então, nos oferece categorias descritivas da literatura digital, no que diz respeito ao seu modo de produção, seu modo de leitura, os dispositivos de acesso, os dispositivos de leitura, os softwares em que eles são desenvolvidos, o gênero em que essas obras se encaixam, e isso tudo, mais uma vez, de certa maneira, estava muito atrelado a um tipo de produção, a um modelo de produção muito distinto do nosso modelo de produção literária digital brasileira. Então, nós fizemos algumas alterações nessa taxonomia proposta pelo CEL Project e acho que conseguimos chegar a categorias descritivas importantes para a documentação da literatura digital brasileira. Os desafios que talvez o principal desafio na etapa presente do projeto, né, na etapa atual do projeto, diga respeito a uma diferenciação para a qual talvez nós não tivéssemos atentado no início do desenvolvimento do projeto e mesmo na concepção do projeto, que é a diferença entre a documentação da obra e a obra em si. Nós temos em vista, desde o início do projeto, a necessidade de disponibilizar as obras, né, para que as pessoas possam acessá-las no momento em que, por exemplo, elas forem acometidas pela obsolescência dos softwares. Ocorre, no entanto, né, que trata-se de um desafio bastante complexo, né, conseguir, então, disponibilizar essas obras no seu formato original, mesmo quando elas deixam de funcionar num determinado momento por causa de incompatibilidade de softwares. Um exemplo muito claro é o que acabou de acontecer com o Flash. O que nós temos hoje? Hoje nós temos investido na documentação da obra, né? Eu acredito que este projeto não cumprirá 100% o seu objetivo de preservação das obras literárias digitais, porque esse é um desafio complexo, requer a especificidade de cada uma das obras e requer diferentes estratégias de preservação. Uma das estratégias de preservação que me parece mais acessível nesse momento, pensando na conjuntura do financiamento de pesquisa no nosso país, diz respeito então a isso que a gente está chamando aqui de documentação, e é o que nós temos feito, né? Então, cada uma das obras do repositório da literatura digital brasileira vai ter como parte de sua documentação uma descrição taxonômica, como eu já tinha explicado anteriormente, vai ter as suas imagens capturadas. Também disponibilizaremos a navegação simulada de cada uma das obras, né? Um vídeo em que o interessado possa ver como a obra funciona. Isso não é a obra, mas é uma navegação da obra, né, em vídeo. Um mapeamento da fortuna crítica que já existe a respeito da obra. Nós temos um projeto de pesquisa em andamento específico, 2 projetos de pesquisa em andamento específicos para dar conta desse mapeamento da fortuna crítica das obras que constam no nosso mapeamento, e também estamos providenciando entrevistas com os autores, né? Evidentemente, reconhecemos que a documentação da obra não é a obra em si. Em casos possíveis, estamos disponibilizando o arquivo executivo da obra, mesmo que seja necessário que ele seja disponibilizado apenas para acesso local, né? Quando é possível, quando a obra está disponível, também disponibilizamos, evidentemente, o link dela para o site do autor ou da revista em que ela foi publicada ou de um outro repositório em que ela esteja disponível, né? Mas sabemos, então, que a questão da preservação é um tema, talvez, para um próximo projeto. E é isso, eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que possamos conversar depois.
Olá, eu sou a Natália. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Literatura na Nuvem, Reflexões sobre o Repositório de Literatura Digital Brasileira. Eu sou orientada pela professora Regiane Rocha, sou estudante do programa de pós-graduação em estudo de literatura da UFSCar. Esse trabalho ele tem o financiamento da CAPES e ele é desdobramento da minha pesquisa de doutorado, que tem como centro 3 repositórios de literatura digital. Para o recorte de hoje, dessa apresentação, eu vou me debruçar especificamente sobre o repositório de literatura digital brasileira em desenvolvimento pela equipe, né, do grupo de estudos da UFSCar, do grupo de pesquisa da UFSCar. Eu trouxe aqui uma imagem inicial do Atlas, que é um site de documentação do processo de desenvolvimento desse repositório. Quando eu penso em repositório, né, eu tenho entendido por esse termo que eles são ambientes dedicados a, de alguma maneira, promover a literatura digital. Isso porque eles armazenam, eles preservam e disponibilizam o acesso a essa literatura. E, ao mesmo tempo, eles também se dedicam a, de alguma maneira, fomentar o debate crítico sobre ela. Então, aqui, se a gente olhar para os menuzinhos aqui do Atlas, é possível que a gente veja, além da biblioteca, onde nós encontramos as obras e as apresentações da equipe, do projeto, o glossário, a teoria, que reflete sobre essa literatura, né? E esses elementos, eles estarão presentes nesse repositório, então. Aqui a gente tem uma imagem da biblioteca. Cada quadradinho desses diz respeito a uma obra que pode ser acessada pelos usuários. Quando eu penso aqui penso e falo nos repositórios, e antes mesmo da própria literatura digital, é um pouco, para mim, é difícil não pensar nas materialidades da literatura. Por materialidades da literatura, segundo o Roger Chartier, eu tenho entendido e levado em consideração os meios materiais, né, nos quais essas obras elas são criadas e a partir dos quais elas são criadas e as possibilidades que esses meios, então, dão de circulação e de mediações. Segundo esse autor, o Chartier, houve, historicamente, se a gente pensa na teoria da literatura, um apagamento dessas materialidades, uma não discussão, uma não consideração delas, em contraposição a um ideal de um texto estabilizado, que seria estabilizado, então, linguística e semanticamente, independente dos seus dispositivos e das suas variações materiais. E quando, nos momentos atuais, por exemplo, os leitores se deparam com uma leitura de uma literatura feita em tela, de maneira digital, e que, portanto, mobiliza um computador, um dispositivo digital, algum sistema informático, há recorrentemente reações de estranhamento, ou ainda, num primeiro momento, de consideração dessa materialidade, né? Leva-se, então, agora em consideração essa materialidade. Bom, tendo isso como pressuposto, eu queria falar um pouquinho sobre esse recorte que eu estou apresentando aqui hoje. Ele foi motivado por uma disciplina que eu cursei na Unesp de Araraquara sobre espacialidade na narrativa. Nessa disciplina, nós tivemos a oportunidade de estudar, num percurso histórico, as diferentes correntes teórica e críticas sobre o espaço na narrativa, que, de modo bastante geral, discutem o espaço trazido pela narrativa num sentido assim temático, da localização geográfica. E como nessa disciplina nós tínhamos como avaliação final, né, a elaboração de um ensaio crítico, de um artigo que mobilizasse o nosso corpus de pesquisa, no meu caso o repositório, os repositórios e essa ferramenta crítica e teórica discutida durante o semestre, eu comecei a pensar, eu comecei a me preocupar, digamos assim, sobre como relacionar os repositórios com essa discussão da espacialidade. Então, a proposta que eu desenvolvi foi justamente a de entender os repositórios como o espaço, uma vez que eu não não tenho, né, como um objeto de pesquisa, uma narrativa em específico,
sobre a qual eu pudesse me debruçar. Então, eu propus a análise do repositório como um espaço, entendendo ele como um território no qual um território que abriga as diferentes obras, as diferentes discussões críticas. Tendo isso em mente e desenvolvendo esse ensaio, em algum momento eu me deparei então com o termo da nuvem, né? A metáfora da nuvem, que a gente usa de maneira recorrente nos dias de hoje. Isso porque o repositório ele é todo abrigado virtualmente, na nuvem virtual. Então, e aí eu me lembrei das discussões de uma outra professora que durante as aulas problematizou essa metáfora da nuvem com a gente, né, com os alunos, como uma criação simbólica que aparentemente é inocente, mas que poderia ser perigosa, uma vez que ela traz a imagem da nuvem, que seria um elemento etéreo, talvez limpo, ao mesmo tempo passageiro, mas onipresente, para, na verdade, nomear mecanismos que não são imateriais, que são materiais, são sofisticados e geridos, né, por empresas privadas, por corporações. Então, eu trouxe até um trechinho de um autor que estuda a cloud computing, que vai dizer: podemos dizer que a computação em nuvem é um termo para descrever um ambiente em computação baseado em uma imensa rede de servidores. Uma definição simples pode, então, ser um conjunto de recursos como capacidades de processamento, armazenamento, conectividade, plataformas, aplicações e servidores disponibilizados na internet. O resultado é que a nuvem pode ser vista como o estágio mais evoluído do conceito de virtualização, a virtualização do próprio data center. O conceito de computação em nuvem já é comum em algumas das empresas mais famosas da internet, como o Google, Amazon e o Yahoo, que mantêm parques computacionais com centenas de milhares de máquinas. Então vejam, esses parques computacionais, eles são materiais, eles não são imateriais como o termo nuvem, né, quer transparecer de alguma forma. Eles não são materiais, como são caríssimos, como eu disse, sofisticados, e muitas das vezes demandam uma mão de obra especializada para lidar com eles. E é por isso que eu levei em consideração a discussão dessa professora sobre a metáfora da nuvem, e a partir disso pensei que essa metáfora, por apagar esses mecanismos, ela, de certa maneira, ajuda no apagamento das materialidades da literatura. Por isso que eu coloquei aqui desmaterialização da literatura. Então, ela reforça essa desmaterialização da literatura e, ao fazer isso, reforça a desmaterialização, o apagamento de todas as negociações que acontecem justamente por conta dessas materialidades. Então, no caso do repositório, como eu tenho acompanhado o desenvolvimento dele desde o começo da minha pesquisa, eu pude perceber, por exemplo, que há muitas negociações, há negociações complexas sobre o estabelecimento, a autorização do acesso à nuvem. Então, uma das primeiras questões, quando se pensou no repositório, foi onde ele vai ser alojado, né? Ele vai estar na nuvem da instituição, numa nuvem privada. Se é da instituição, da universidade, a universidade atualmente utiliza os pacotes do Google. Então, ele vai utilizar a nuvem do Google. Isso significa que a propriedade disso, em alguma medida, vai ser dessa corporação. O que isso quer dizer, né? Então, eu tenho entendido esse espaço do repositório e na nuvem como um espaço que traz consigo uma rede de negociações complexas que integram diversos agentes e que, se a gente apagar essas materialidades, se a gente não problematizar esse termo da nuvem, pode ficar em segundo plano essas negociações. E, para mim, essas negociações, elas são também uma atividade literária e importantes para o estabelecimento de uma determinada literatura. Para afirmar isso, eu estou me baseando nas proposições do Evan Zohar, né, que é um crítico que considera que, no termo literatura, o termo não deve se restringir à literatura, às obras, né, e que ele deve incluir consigo diferentes movimentos que estabelecem essas obras como canônicas ou que fazem elas se movimentar no sistema literário.
Bom, essa foi minha apresentação, as reflexões que eu pude trazer, e essas aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa apresentação. Muito obrigada. Oi, eu sou Isabela Cesário, sou mestranda em Gestão e Organização do Conhecimento pela Escola de Ciências da Informação da UFMG e realizo esse trabalho com a Fernanda Correia, que é mestre em Artes pela Universidade do Estado de Minas Gerais no programa de pós-graduação em Artes. Nós somos membros do LabFront, que é o Laboratório de Poéticas Fronteiriças, um grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação que se propõe problematizar nas e as fronteiras entre arte, ciência e tecnologia. E ele se baseia na Universidade do Estado de Minas Gerais. Ele desenvolve pesquisas, esse grupo, em temas como vanguardas artísticas, computação vestível, realidades diversas e suas relações entre arte, ciência e tecnologia. Esse trabalho ele surge da discussão acerca dos processos de ensino na educação infantil, através da literatura digital e um contexto de ensino de língua inglesa. A partir de experiências da Fernanda como professora de inglês para crianças e das discussões do LabFront acerca da literacia digital, da arte digital, apontamos nessa pesquisa a promoção da literacia digital nas escolas, associada à promoção de linguagens artísticas. Entendemos aqui a noção de literacia digital, da arte digital, como um processo de aprendizado incorporando tecnologias digitais com o intuito de aprimoramento de relações entre o ensino básico, através de dispositivos eletrônicos computacionais, nas relações de ensino e aprendizagem, uma vez que as crianças já estão inseridas no contexto tecnológico desde a primeira infância. Dessa forma, nós propomos nesse trabalho descrever e justificar a metodologia realizada em um projeto de leitura de língua inglesa para crianças de 7 e 12 anos e refletir sobre os impactos dessa metodologia no resultado final do projeto. O ponto em que essa pesquisa se encontra é o de identificar em que momento as crianças percebem e reconhecem elementos digitais no cotidiano e em ambientes comuns, e quando realizam um processo de reconhecimento da realidade que é atravessado pelo digital. E é nesse ponto que a incorporação de cultura digital no contexto escolar é capaz de potencializar as perspectivas de aprendizado da criança. O interesse por animações, músicas, jogos, cores e formas e objetos eletrônicos pode ser visto nas crianças desde a primeira infância. Desse modo, a literatura digital, pensada como estratégia educativa, pode ser um caminho do ensino regular na educação infantil e no ensino fundamental. O acesso e a disponibilidade de novos equipamentos digitais para o processo de ensino tem sido utilizado com frequência maior como material que potencializa e permite um amplo acesso à informação e dessa forma proporciona uma interação maior e novas formas de mediar a percepção das disciplinas no processo de ensino através da digitalização e ludicidade das atividades aplicadas pelos professores. Nesse momento, em contexto de pandemia e a aproximação quase forçada no manejo das tecnologias digitais, para todo o ensino remoto acontecer, vimos o esforço de professores e alunos para inovar e desenvolver as atividades por vias digitais. Observamos que a busca por essa utilização técnica dos equipamentos digitais e também das diversas plataformas digitais para a produtividade do ensino fosse eficaz, cresce e se aprimora nesse novo cenário. E ainda percebemos que a destreza
e no manejo desse formato de aula é dominado pelas crianças muito rapidamente. Dessa maneira, a multiplicidade das atividades que os educadores buscam, de ações interativas e a ludicidade presente no aprendizado, ressignifica e adapta o modo de construção de conhecimento nessa rede complexa da cultura digital. Esse projeto consiste na produção artístico-literário de uma obra digital pelas crianças do estudo de língua inglesa, que será elaborar a partir de um processo criativo recorrente tanto no ambiente digital quanto no ambiente não digital, que é a transautoria. Esse conceito também levanta as próprias questões sobre a utilização de máquinas ou dispositivos digitais e computacionais para a produção, em que, de certa forma, o aparato digital contribui, sugere ou gera possibilidades criativas, as quais são integradas à produção final. O resultado desse projeto de leitura tem como objetivo ser um estímulo à curiosidade dos alunos em relação a obras digitais e os seus processos criativos, e fazer com que eles transitem entre a arte, a literatura, no âmbito digital do estudo da língua inglesa. Em nosso trabalho aqui apresentado, mostramos que a nossa pesquisa é desenvolvimento e análise sobre a adaptação e estímulo às formas de ensino e aprendizagem de uma nova língua, a partir do envolvimento da arte, literatura e jogos digitais no ensino básico. Assim, apresentamos apenas parte do nosso trabalho e agradecemos ao espaço que esse congresso proporcionou para compartilhar de maneira tão próxima a discussão levantada na pesquisa e que se tornou inserida na realidade social em que vivenciamos hoje. Muito obrigada. Estamos de volta? Sim. Quero agradecer muitíssimo, Natália e Isabela, pela ótima apresentação de ambas e pela quantidade de reflexões que já foram suscitadas pelos trabalhos de vocês. Eu acho que eu vou puxar a fila das questões / comentários e vou começar fazendo uma pergunta para a Isabela, que diz respeito ao seguinte: a gente nota, Isabela, quando a gente está falando de leitura de literatura digital, né, não só de leitura no digital ou leitura no contexto digital, né, mas essa leitura específica que é de um produto estético digital, né, a gente costuma notar que existe se enfrenta uma certa dificuldade, né, no ato de ler, né? No ato de fazer essa leitura, porque as telas, o contexto digital, nos levam a um tipo de leitura que é um tipo de leitura específica, mais dispersa, né? Mais atomizada. Existe um tipo de protocolo de leitura, né? Muito... como que eu vou dizer, muito beneficiado pela tela, né? Talvez até muito exigido pelas telas, né? Pelo digital, que é o de rolar a página, né? Que é o de ir vendo muito conteúdo ao mesmo tempo, para falar de maneira mais clara. Como é que vocês enfrentam isso no que diz respeito ao projeto de vocês, né? No Vamos Ver ali com as crianças, com essa moçada que está chegando agora para conhecer isso, que é a literatura digital, ao mesmo tempo que também está se formando nessa educação midiática, né, dos dispositivos e tudo mais. Queria que você contasse um pouco para a gente, se você pudesse. Obrigada, professora. Bom, a Fernanda, ela puxou essa pesquisa, porque ela é professora de inglês para educação infantil,
E aí ela estava com uma pesquisa maior e há mais tempo, junto com o professor Pablo, sobre a literatura digital, muito em contexto da poesia, que ela vem pesquisada ao longo desses anos aí, em orientação do professor Pablo. E aí a gente pensando assim, dentro de algumas discussões do grupo, como o último projeto, que é o Literacia Digital, ela quis trazer de alguma maneira para essas aulas dela. Eu vou falar assim também um pouco da minha experiência enquanto professora de arte na escola, ela como professora de inglês. Mas a gente, dentro desse contexto da pesquisa, a gente trouxe muitas questões, por exemplo, sobre o jogar, o lúdico do jogar e essa maneira de trazer para a criança esse interesse da leitura na tela, ela precisa de ser, de alguma maneira, de alguma dimensão lúdica. Então, a gente percebe que, muitas vezes, talvez, a partir de alguns aparatos de jogos, ou então algumas atividades com maior interação, cores, para a criança, ele traz um interesse maior por esse tipo de desenvolvimento de leitura, porque a gente insere a leitura a partir desses dispositivos assim, interativos. A gente não conseguiu ainda escolher ou executar algum tipo de programa ou programação específica para isso, mas a gente traz essa reflexão acerca da maneira como a criança recebe. Qual é o tipo de recepção de literatura digital que a criança tem hoje? É muito intensa, é muito diversa, é muito difusa, como qualquer criança tem essa atenção difusa para muitas coisas, e a tela, ela capta a atenção. Uma criança, por exemplo, quando está vendo um desenho, uma TV ou qualquer tela de computador ou celular, a atenção dela prende muito mais, talvez, do que um adolescente que quer estar participando do contexto que ele está inserido, mas também da tela. A tela, ela, por ser essa maneira múltipla, com muitas informações, e principalmente a criança que já tem essa atenção para muitas coisas, não tem uma dificuldade de inserir a literatura digital através da tela. Talvez seria uma diversidade na maneira de inserir, para não ser repetitiva, cansativa, exaustiva para a criança que não consegue ter uma atenção longa. Isso vai ser realmente difícil, mas a própria tela já traz uma atenção maior do que ela teria, por exemplo, numa contação de história ou numa concentração de qualquer outra coisa. A tela, ela traz isso para a criança. Então, eu consigo pensar que talvez essa nova maneira de literatura que a gente tem sido inserida muito mais agora nesse contexto daqui para frente, né, com as tecnologias, eu acho que vai ser muito mais bem aceita e muito mais bem manejada, e não vai ter essa dificuldade que a gente vem trazendo no discurso hoje, de, nossa, difícil ter essa atenção. Mas eu acho que para a criança é um facilitador, porque ela já puxa essa atenção para esse tipo de leitura. Pode ser uma leitura de imagem, leitura de texto, propriamente dito, mas para a criança eu acredito que é um canal de comunicação da literatura muito mais funcional até. Talvez porque elas ainda não tenham, as crianças não tenham sido capturadas ainda por essa lógica das redes sociais, do funcionamento dessas redes, né? Então, elas é muito interessante, projeto muito legal. Eu não sei se temos perguntas vindas aqui no chat, parece que não sei se tem aí, Pablo, senão eu vou fazer uma outra pergunta para a Natália agora. Nós temos uma para a Natália, exatamente, do João Vilney, lá do Ceará, né, da Federal. Queria que ela comentasse mais sobre isso do Google nas universidades. Fala-se pouco, mas é uma questão seríssima sobre o acesso que essas empresas têm no Brasil. Olá, eu agradeço a pergunta do João. E, nossa, isso é um tema, assim, bastante problemático, né? E realmente a gente tem falado pouco, mas é uma coisa muito importante, porque todos os dados e todas as produções, os conteúdos da universidade, de alguma maneira, das universidades que estão trabalhando com os pacotes do Google,
eles estão sendo passados pelo Google, então, né? Então, o Google tem acesso a essas produções, de alguma maneira. E, recentemente, na UFSCar, agora lembrei de um e-mail que eu recebi, que falava sobre um drive, o encerramento de um drive próprio da UFSCar, que estava sendo, então, encerrado porque a gente escolheu utilizar o drive do Google, né? E aí eu fiquei pensando, e a gente só recebeu essa nota. Ó, ele não vai existir mais, então se você tinha algum conteúdo disponível nesse drive, por favor, você vai ter que realocar, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre essas problematizações que não estão, assim, estão sendo feitas, claro que elas estão sendo feitas por algumas pessoas, pesquisadores, mas fico pensando não sei se uma consulta entre os participantes da universidade, como isso aconteceu, esse processo esse contrato com o Google, ele ainda é muito mal explicitado, né? Eu mesma não sei como ele aconteceu, eu soube que ele está ali, que ele está funcionando, e agora eu uso aquilo, né? Porque a gente tem também alguma parte que é positiva para isso, né? Então, a gente tem espaço na nuvem, falando da nuvem de novo, ilimitado, a gente tem um e-mail da universidade, mas fico pensando que essas discussões precisam ser feitas, sim. Eu vou fazer a minha pergunta para a Natália, agora fica parecendo marmelada, né, Natália? Mas eu vou fazer mesmo assim. Você trabalha, Natália, no seu doutorado com outras, não vou chamar de repositório, porque, enfim, essa questão também está em aberto, né, no seu trabalho, mas outras iniciativas de arquivo de literatura digital, né, estrangeiras. Eu queria que você falasse um pouco, assim, das, talvez, principais diferenças entre essas iniciativas e da dificuldade de trabalhar com uma iniciativa que, no caso, é a nossa, né, do Atlas, que ainda não está pronta, né, que na verdade é uma aposta que você está fazendo, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, acho que ia ser legal. Quando você perguntou agora as principais diferenças, eu não sei se é a principal, mas uma coisa que me veio na cabeça é o financiamento, né? É um fomento disponibilizado nessas outras instituições, porque eu trabalho, então, com o repositório que está em construção aqui da literatura digital brasileira, mas também trabalho com um dos Estados Unidos, né? Que é a ILO, e um da Espanha, que é o Siberia Project. Então, são localizações geográficas, isso já quer dizer alguma coisa diferentes, né, desses repositórios. São obras com características, como a Regiane falou na apresentação dela. Se a gente consegue perceber alguma especificidade na literatura digital brasileira, então, nesses outros países também a gente consegue perceber algumas especificidades. Ainda não sei quais, todas, né? Estou pensando sobre elas. Mas uma coisa que a gente tem pensado bastante no nosso grupo de pesquisa se a gente pensa em termos de comparação sobre a nossa literatura em relação, por exemplo, à literatura que tem sido feita pela ILO, né, que está sendo divulgada pela ILO dos Estados Unidos, ela também tem de outros países, mas no caso da literatura norte-americana, é muito fácil que a gente caia num discurso de que, será que a nossa é tão boa quanto aquela? Se a gente não considera os nossos recursos tecnológicos, né? A nossa localização, a discussão epistemológica que tem sido feita institucionalmente, né? Que tem sido fomentada. Então, o fomento também, a questão do financiamento pelas instituições. E tinha pensado numa outra coisa, porque você fez duas perguntas, né, Rê? Mas eu esqueci a segunda. Sobre a dificuldade de lidar com esse processo de documentar esse processo de construção do Atlas. Sim. Como é que é isso? Como é que é isso enquanto metodologia de pesquisa, né? Sim, na verdade, no começo, eu fiquei com bastante medo, para falar a verdade, né? De trabalhar, então, com um objeto, porque esses objetos, eles não são, como na área dos estudos da literatura, de maneira recorrente, a gente trabalha com um livro impresso, digamos assim. E aí, para trabalhar com um objeto que está em construção, ele pode ser uma coisa muito que cause receio, mas também eu tenho percebido como uma coisa muito positiva, no sentido de acompanhar algumas decisões. Então, eu estudo alguns repositórios que já são desenvolvidos, que já estão abertos para o público, e esse eu estou acompanhando o porquê de algumas coisas, né? Então, como é que se construiu tal aba?
sei lá, uma coisa assim, sabe? Quais foram as escolhas, por que essas escolhas foram feitas, como é que essa discussão aconteceu, quais agentes ali foram levados em consideração, e sobre as metodologias, esse acompanhamento, essa documentação é uma das minhas metodologias, né? Então, eu uso a descrição do Nestor Canclini como uma abordagem metodológica que então, observar essa realidade, descrevê-la, para a partir disso, ter as minhas questões, levantar as minhas questões a partir desse objeto, desses objetos que eu tenho acompanhado. E esses elementos que estão dentro, que são descritos, né, dentro do repositório, eu analiso a partir, então, do sistema do Evan-Zohr, que considera, como eu disse na apresentação, os fatores da literatura. Para ele, esses fatores da literatura, eles não são exclusivamente o texto literário ou, por exemplo, o autor, como a gente está acostumado. Então, ele tem alguns outros fatores, né, que são o mercado, e que a gente pode entender como mercado algum elemento a partir de uma abordagem específica, né, que ele tem uma perspectiva funcionalista. Eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Natália. A gente tem uma pergunta da Amanda Kelly para a Isabela. A Amanda diz assim, pergunta para a Isabela: então, se o projeto de vocês apenas consiste em leituras, né, de objetos digitais, de literatura digital, me parece, né? Ou os estudantes têm oportunidade para criarem algo através das tecnologias? Como é que funciona essa articulação entre leitura e criação? É uma parte do projeto que a gente ainda pretende alcançar, mas tem essa vontade e essa pesquisa para que a gente realmente consiga, existe essa vontade, esse planejamento dentro do processo do projeto, para que as crianças criem algo através da tecnologia, sim. E são esses textos, a partir da leitura da língua inglesa, que eles vão aprender. Então, a nossa vontade é que eles tenham contato com um jogo ou com algo lúdico, um software que permite que eles criem textos a partir das palavras inglesas que ele aprendeu, a partir de palavras que vão ser sorteadas ou vão aparecer, ou eles vão reconhecer e conseguir construir, junto com esse objeto tecnológico, alguns textos da língua que eles aprenderam através do projeto de leitura. A gente não chegou nesse lugar ainda, o projeto deu uma caminhada a passos mais lentos a partir da pandemia, que a gente precisa agora de fazer alguns contatos também com alguns colegas que vão conseguir construir, talvez, esse aparato tecnológico, um aplicativo, ou algo nesse sentido, mas tem, sim, essa oportunidade de criação desses novos textos. A Fernanda trabalha muito com poesia, com as crianças também, mas a partir dessa leitura de língua inglesa, que eles reconhecem as palavras e vão tentar criar essas poesias ou construir frases nesse sentido. Temos aqui mais uma pergunta feita pela Lara, para mim e para a Natália. Pergunta difícil. A Lara pergunta, diz assim, né? Foram utilizados metadados do Cell Project e da ILO, organizações internacionais, e que refletiram tecnologias que não representam as especificidades latino-americanas. Aí ela pergunta quais foram as principais técnicas ou tecnologias percebidas como fora da realidade digital brasileira. Você quer responder, Natália? Pode falar. Não, eu ia falar realmente uma pergunta difícil, inclusive porque se a gente pensa no Cell Project, né, que então é um consórcio, se coloca como um consórcio e tem taxonomia para se estudar o que eles estão chamando de literatura eletrônica, a gente precisaria retomar todas essa taxonomia, que agora eu não vou me lembrar, né? Mas, sem dúvida, elas não está tudo de acordo, como a Lara mesmo colocou, né? Por se tratar de realidades diferentes.
Agora, quais foram as principais tecnologias percebidas fora da realidade? Eu acho que uma coisa que a gente tem percebido no nosso grupo de pesquisa, que é bastante recorrente, não sei se agora vai ser mais, né? Provavelmente não, mas tem sido nessa história do início da literatura digital, se a gente pensar assim, panoramicamente, é o uso do Flash, por exemplo, que é bastante forte na nossa literatura, especificamente, então, do Brasil. Não sei se é tão recorrente nas literaturas não nacionais, se a gente for olhar por esse lado. E aí, a partir da taxonomia proposta pela ILO e pelo seu project, às vezes a gente sentiu algumas dúvidas no sentido assim, onde é que eu vou encaixar essa literatura que está, então, se a gente for... Porque, assim, o seu project, se uma instituição, um repositório, né? Ele é um consórcio de repositórios, digamos assim, de maneira mais geral. Se uma instituição ela vai ser filiada a esse Cell Project, ele precisa necessariamente usar essa taxonomia proposta por esse consórcio. E se ele não for usar, então é necessário justificar, né, de alguma maneira. E aí, uma questão que a gente foi pensando, então, bom, se nos filiássemos a esse consórcio, onde a gente colocaria essas obras que usam, então, o Flash e que tem a multimodalidade como uma das suas características mais proeminentes? Eu acho que eu consigo pensar nisso agora. Eu acho que a Natália está correta. Obrigada, Lara, pela pergunta. É difícil, mas é muito instigante. E me fez pensar numa coisa sobre a qual eu ainda não tinha pensado nesses termos que eu vou falar agora, que é o seguinte, né? Bom, no nosso mapeamento das obras brasileiras, o Flash ocupa uma porcentagem considerável, né, das obras. As obras produzidas em Flash ocupam uma quantidade considerável da quantidade de obras que nós mapeamos, mas considerável mesmo. Eu diria que mais do que 50%. E isso tem uma relação muito estreita com a quantidade de obras transcodificadas que nós temos no nosso mapeamento. Estou usando a palavra transcodificado, mas podia ser transcriado, podia ser a gente optou pela designação do Manovich, que é essa passagem de uma obra que foi publicada anteriormente numa outra materialidade, né, para o meio digital. Então, nós temos, na história da literatura digital brasileira, pelo menos a partir desse recorte, que é o mapeamento que nós fizemos, uma quantidade muito grande de obras transcodificadas e de obras provenientes do concretismo e da nossa longa tradição da poesia visual. Isso é uma coisa que a gente não vê em nenhuma outra nenhuma outra literatura nacional digital, digamos assim, muito menos nas literaturas de extração de língua inglesa, norte-americana e etc., né? Me parece que é uma coisa que aparece mais, por exemplo, na literatura digital portuguesa, né? Aparece um pouco também na literatura digital argentina, mas na extração, na corrente ou na tradição de língua inglesa, isso aparece bem menos. Na tradição de língua inglesa aparece muito mais as experimentações narrativas, que é uma coisa muito rara na literatura digital brasileira, né? Então, fica aí a nossa resposta meio que provisória, mas acho que dá para começar a pensar. Eu estou vendo aqui que tem uma questão feita pelo Rogério, muito obrigada, Rogério, pela sua presença, e que o Pablo disse que gostaria ou poderia expandir. Você quer abrir o microfone, Pablo, e fazer? Então? Usando os poderes aqui da comissão. Na verdade, o Rogério, eu estou aqui no WhatsApp conversando com o Rogério, porque ele me pôs nisto, né, meio que forçando, porque ele tinha que entrar aqui e fazer a pergunta, expandir, né? Mas ele disse que, se for o caso, eu vou expandir, enfim. Aí eu te perguntei, se você que sabe, na verdade, né? A pergunta do Rogério é, dando boa tarde para todo mundo, o Rogério é um pesquisador, né, também de literatura digital, da área de letras, enfim, e além, mas oficialmente, né, lotado numa universidade nesse sentido. E ele falou, pensando nessa fala da Natália, tenho visto um movimento também contrário, um grande interesse de estudiosos, poetas, artistas estrangeiros, e aqui eu acho que travou, pronto, pela produção digital brasileira. Foi algo que Pablo e eu vimos desde lá, pelo menos, do ePoetry,
né, na Argentina, que já só de acontecer ali com a COSAC, né, e acontecer na América Latina, já é uma demonstração de que há esse interesse, né? E no ILO também, de 2018, nós vimos isso. E eu acho, assim, falando com o Rogério aqui, lembrando, acredito que essa existência desse GT e a procura pelo evento, né, para trazer trabalhos de literatura digital, na verdade, este evento ele acaba sendo... os pesquisadores que são avaliadores, são do comitê científico, eles são extremamente abertos às outras áreas, né? Isso é muito interessante. As suas pesquisas abrem para as outras áreas, as suas possibilidades de análise abrem para as outras áreas. Então, os GTs acabam realmente sendo muito receptivos, mesmo que não sejam, né, de literatura digital, receptivos, como o do Rogério, né, e Wagner, coordenadores de um GT, o GT2, que recebem também trabalhos de literatura digital já desde a primeira vez que a gente abriu submissão nesse sentido. Então, a gente vê isso no evento. Eu acredito que a recepção fora do país também tem um pouco disso, desse modo que a gente trabalha organizando, né, reunindo trabalhos em um lugar só para fazer discussões, para poder aproximar, para poder produzir junto, e aí é que está a grande questão, né? Nós formamos aqui, vocês todos aqui que estão assistindo e participando, fazem parte de uma rede que não é só de pesquisadores no sentido tradicional, entre aspas, né, na academia brasileira ou mundial, mas também preservadores, né, ou conservadores, ou curadores, ou também produtores de arte, né, ou artistas, pesquisadores, artistas. Então, nós temos essa peculiaridade, justamente porque é algo comum, essa ancoragem nessa multiplicidade no campo das artes, né, de uma maneira geral. Porque eu sei, minha formação é na área de letras, oficialmente, né? Eu digo oficialmente porque os objetos, eles extrapolam, mas a própria área permite a extrapolação. Então, eu sei como é que é no campo das letras. Por exemplo, a produção literária é muito rara na universidade, enquanto você está fazendo uma graduação, você tem oficinas, você tem uma produção, mas ela é rara, ela não é o ponto central. Nas escolas de arte, ela é um ponto central. Então, há uma abertura para isso. E, consequentemente, a gente consegue contribuir. A gente, que eu falo do campo das artes, com as outras áreas, fazendo parcerias, inclusive com as áreas científicas. E aí, essa rede se estabelece nesse sentido. E aí, os estrangeiros, principalmente no norte do mundo, né, olham para isso e ficam em choque, porque a gente trabalha sem recursos, né, sem apoio, às vezes, das nossas universidades. Quem é da literatura digital faz tudo sem apoio da área, a área não aceita, isso foi a nossa conversa na Argentina, né, Rogério? A área de letras não aceita essa discussão ainda, óbvio que não aceita é ótimo, né? Nossos pesquisadores como o Alquimar, que é pesquisador CNPq na área de letras, né, produtividade, então aceita sim, né? Mas ao mesmo tempo não são muitos e tal. A gente tem uma certa vantagem na área de artes visuais, né, que na área de artes visuais você já tem uma familiaridade há muito mais tempo com essa introdução, né? E é interessante porque ela é contemporânea aos mesmos acontecimentos da área de letras. Por exemplo, concretismo e neoconcretismo, né? Você tem esse demarcador nas duas áreas, só que tem algo que separa as áreas, é muito estranho. E aqui para a gente não tem isso. Aqui a gente usa essas categorias, literatura digital, literatura eletrônica, muito mais para a gente tentar fazer um esforço de aproximar discussões. Fora isso, nós estamos borrando, e falei com o Rogério, só para finalizar e colocar isso para vocês também debaterem, estamos fazendo isso também com literatura digital, dança digital, né? Desculpa, com teatro digital. Hoje, daqui a pouquinho, a professora Mariana Muniz, que também pensa desse modo aberto, né? A gente fez um evento que fomos falar de teatro digital, a conversa era atravessar fronteiras, além da fronteira, borrar a fronteira. É impressionante, porque é o que nós somos, né? É o que nós pesquisamos, é o que nós estudamos, então não vai fugir muito disso. E como fazemos ainda tudo isso sem recurso, com pouco recurso, ou sob os auspícios do Google, da Microsoft, nas bases de dados, eles ficam sem entender como é que a gente consegue, né? E cada vez mais nós estamos conseguindo mais. Essa que é a questão. Muito legal isso tudo que você falou e também essa colocação do Rogério. Eu acho que, bom, evidentemente vou usar um termo que um amigo meu lá de Porto Alegre diz, né, que nós trabalhamos nos contrabandos epistemológicos. É aí que eu tento me localizar, né? Claro, eu estou num programa de pós-graduação em literatura, minha formação toda é em literatura,
Mas reconheço que seria impossível, ou pelo menos seria muito complicado, né, trabalhar de maneira crítica com a literatura digital se a gente não se ocupasse desses contrabandos epistemológicos, se a gente não é nenhuma questão de aceitar, é uma questão de nos ocupar desses contrabandos epistemológicos, entender como é que se constrói a pesquisa e como é que se constrói a literatura, a produção literária, nesse lugar que é um lugar de fricção, né, entre as diferentes áreas. É difícil, mas como disse aí o Pablo, nós seguimos, continuamos, né? Então, muito interessante. No que diz respeito a esse interesse, né, que os países, vamos dizer, do centro da periferia tecnológica, do centro da produção capitalista, enfim, os países ricos, para dizer assim de maneira bastante clara, né, que esses países têm a respeito da literatura digital, eu vejo sim que há um crescimento, mas eu vejo que há dificuldades que me parecem bastante complexas, né? Dificuldades que dizem respeito à questão da língua, né? A tradução, tem uma amiga que trabalha com uma colega lá, que agora acabou de fazer um pós-doutorado em Leeds, que é a Noelia Mesa, que trabalha, que se ocupa da questão da tradução da literatura digital brasileira para o inglês, por exemplo, mas não só, né? Isso é um campo no Brasil que ainda está absolutamente engatinhando, né? Eu consigo lembrar das iniciativas da Regina Célia Pinto. Não conheço mais ninguém que esteja fazendo isso, talvez seja desconhecimento meu, né? Mas eu acho que a barreira linguística, ela é complicada, porque nós temos o seguinte problema, nós temos artistas e autores que trabalham, que preferem fazer as suas obras em língua inglesa, né? Só que aí nós temos um problema, que é a penetração dessas obras no Brasil, né? Porque nós sabemos que no Brasil muita gente tem limitações com o inglês, né? Eu incluída. Então, existe essa problemática. E uma outra problemática diz respeito, eu acho, que a essas questões terminológicas que advêm de questões tecnológicas, né? Então, eu vejo, a gente pensando na coisa do Cell Project de novo, né? Quando a gente pega a taxonomia do Cell Project, tinha coisa que a gente nunca tinha ouvido nem falar, em termos mesmo de utilização de uma técnica, ou de uma tecnologia, ou de um dispositivo, que na literatura digital brasileira não aparece. Ou pelo menos não apareceu, nunca apareceu, ou não apareceu ainda, né? Então, enfim, pode ser que haja mesmo esse interesse, mas eu gostaria que ele fosse um pouco mais sustentável no sentido de uma abertura que fosse linguística e também de uma abertura para a incorporação de iniciativas, vamos dizer assim, mais low-techs, né? Que não fosse assim de alta tecnologia. A Natália levantou a mão, pode falar, Nath. Eu acho que o Pablo levantou primeiro. Quer falar, Pablo? Na verdade, eu só queria deixar manifestado aqui que a organização desse evento sabotou a minha fala no YouTube, o YouTube caiu, tá? Que pena. Estou reclamando aqui, dizendo que caiu lá. Que pena. Eu estava pensando com essa fala do Pablo e do Rogério também, que isso de alguma maneira mostra um pouco da importância de ter um repositório da literatura brasileira, né? Porque se tem interesse de outras pessoas, de outros lugares também, encontrar e trabalhar com essa literatura de alguma maneira, onde é que elas vão encontrar? Será que se tiver um espaço, né, reservado a isso, acho que facilita esse diálogo também. E aí, pensando nisso, em encontrar literatura, eu fiquei bastante curiosa com a fala da Isabela sobre o projeto dela, e aí eu fiquei curiosa para saber como acontece o processo de seleção da literatura que eles usam. Qual literatura é essa, né? Onde vocês encontram essa literatura digital? Bom, agora eu vou passar um pouco de aperto, porque
A literatura digital é uma pesquisa muito extensa da Fernanda, e ela que faz essa busca pela literatura digital, essa pesquisa maior pela literatura digital. Eu posso até agora chamar Pablo para poder me ajudar nisso, mas ela vai ficar calado? Entrando toda hora desse jeito. Porque ela faz uma busca também nesses arquivos de literatura digital, para ter uma pesquisa ampliada, para saber em que medida que ela vai selecionar e principalmente para ela selecionar para o público que ela está direcionando, que é um público infantil. Então, acho que o Pablo pode contribuir aí comigo. Não, na verdade não é nada demais, não. São repositórios como o do Yellow, por exemplo, né? Ela faz uma seleção e utiliza, na verdade, com pouca coisa, inclusive funcional, né? Então não há muita opção de fato, né? Mas também nós temos aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, o Poemas de Brinquedo, né? Do Álvaro. Então ela tem conhecimento desse tipo de trabalho, e normalmente com poesia, porque com criança a poesia tem uma dimensão sonora, né? E uma interatividade também que é mais acessível. Então, é mais nesse sentido aí. Tá? Tem uma pergunta do Marcos André, e ele faz um comentário aqui dizendo que achou bacana demais as pesquisas, que ele participou do 3º Simpósio Internacional de Literatura e Informática e percebe que as coisas estão bem mais evoluídas do que nesta época, uns 6 ou 5 anos atrás. Mas não apenas em tecnologia, mas em capacidade de produzir com consciência e entendimento. A narrativa dos jogos digitais teria alguma coisa a contribuir ou utilizar a respeito da literatura? Qual o limite entre estas áreas? Jogos e livros? Seria o gameplay? Literatura digital não pode ter gameplay? É uma questão muito legal essa que você coloca, Marcos. Eu não sou afeita aos jogos digitais, não faz. Eu acho que é uma questão geracional, enfim, não me pegou num determinado momento. Agora digamos que eu jogo por profissão, né, para entender um pouco que universo é esse. E o que eu posso te dizer é que eu acho que a gente não tem que trabalhar procurando limites, né? Que o que a gente tem observado, e acho que isso vai meio que é um pouco um reforço do que o Pablo já tinha dito antes, né? É que as fronteiras estão cada vez mais borradas, né? Há muitos jogos digitais, há muitos games narrativos, né? Que tem uma qualidade que pode ser considerada literária, em termos de construção de narrativa, em termos de estrutura estética. O game é literatura? É uma pergunta que eu ouço, assim, muito, sobretudo dos meus alunos, né? Bom, eu sempre faço aquela pergunta, que é uma pergunta que o Canclini faz num determinado momento num livro dele, né? Que o importante não é a gente saber se é literatura, mas quando é literatura. Né? Então, o que define ou não um objeto como sendo literário não é propriamente as suas características inerentes a ele. Né? Não é nada que seja propriamente, ou não é, sobretudo, o que seja propriamente da sua imanência. Mas esse funcionamento sistêmico de que a Natália já falou. Né? No que você diz, o que você fala sobre o gameplay, a jogabilidade, né? Eu acho que sim, que a gente pode pensar nisso, né? Vou falar especificamente da realidade que é a nossa, que é desse conjunto de obras que nós mapeamos, né? São mais de 100 obras que nós mapeamos. A grande maioria das nossas obras, elas são as obras mapeadas da literatura digital brasileira. Eu não queria usar a palavra interatividade, porque eu já sei que ela foi tema de discussão num outro GT aqui, né? Mas elas requerem muito pouco a participação dos leitores, né? A grande maioria. Por outro lado, tem algumas obras que estão aparecendo agora, e eu estou lembrando da obra E Imigrações, que acabou de ser publicada pelo Alquimar, com o Vinícius Rutes e o Rafael, foi lançada semana passada, né? Que é muito complexa nesse sentido.
né? E nós estivemos conversando com um dos autores e pudemos acompanhar, assim, a complexidade dessa necessidade de interação com o leitor, da maneira como o leitor percorre essa espacialidade interna à obra, né? Então, enfim, são questões que eu estou pensando agora, mas que fica aí para a gente poder refletir com mais calma depois. Não sei se você quer falar alguma coisa, Natália? Eu concordo. É uma pergunta, assim, também difícil, né? Não sei se tem resposta já, mas eu lembrei de uma definição que algumas vezes a gente discutiu, né? Eu não vou me lembrar de quem que era. Bom, para você definir, então, se é jogo, significa que você tem que ganhar alguma coisa. Se você não tem o objetivo de ganhar alguma coisa, não é jogo, é literatura. E a gente, no nosso grupo de pesquisa, pensou, será que essa definição é suficiente, né? Também não temos resposta, por enquanto. É isso, não sei se temos mais questões. Deixa eu ver se eu estou perdendo alguma coisa aqui. Obrigada, Marcos, pela pergunta. Valeu demais. Tem alguma coisa por aí, Pablo? Não, porque a gente caiu, né? Aquela hora. Ah, tá bom. Ok. Aí o pessoal tá... Apareceu mais uma questão aqui agora, da Cristina, né? Acabou de perguntar aqui, pulou aqui no chat agora. Na verdade, tinha aparecido antes. Desculpa, Cristina, eu tinha perdido aqui. Apareceu antes da pergunta do Marcos, eu estou só vendo agora. A literatura transcodificada poderia ser encarada como audiovisual? Ai, que medo de responder essa pergunta, porque eu não sei muito bem o que você está entendendo por audiovisual, né? Então, eu fico... Não sei se você está por aí, se você gostaria de abrir o microfone para conversar com a gente. A gente está usando... Bom, o conceito, vou falar assim, de maneira genérica, vamos ver se talvez eu consiga responder o que você está perguntando, né? O conceito de... Oi? Acho que ela comentou mais alguma coisa ali, ó. Ela falou que é a mesma questão do gameplay. Oi, então, estou aqui. É a mesma questão, era uma provocação de formatos, porque quando vocês falaram do Flash, né? O Flash é um audiovisual, não é um livro. Né? Então, foi só essa provocação. Eu acho que a questão do gameplay já tocou no ponto que eu queria. Obrigada. É bem isso, né? Porque o livro já não é... Quando o livro não é linear, né? Aí a gente entra numa mistura aí, se é gameplay, se é audiovisual, depende de interatividade ou não, né? E aí saindo do linear, aí a questão já mistura muito mesmo o conceito. Sim. É difícil. As fronteiras estão muito misturadas, né? Sim. Obrigada. Imagina, o que é isso? Eu que agradeço o seu comentário. Eu estou pensando aqui nas definições que a professora Nelisa Ribeiro, aí daí de BH, né, aí do Cefet também, dá a respeito de livro, né, que também são bastante complexas. Então, a própria ideia de livro, ela está se expandindo, né? E eu não sei se vocês conhecem uma obra que eu amo, da Gisele Bigelman, né, que se chama Livro Depois do Livro. Então, se vocês não conhecem, eu convido vocês a conhecerem, né, porque é uma provocação e toca exatamente nisso que você acabou de dizer, sabe, Cristina? É uma provocação e é assim, um convite à diluição dessas fronteiras, né? O que seria um livro que vem depois do livro? Eu acho que é uma das obras pioneiras na literatura digital brasileira, trabalhar nesse nível, com hipertexto e hipermídia, e eu acho que é um exemplo ótimo para isso que você tá colocando. Tá bom? Não só isso, tem o próprio QR Code, né? Você bota QR Code no meio de um texto, pode ser um livro impresso, que já virou outra coisa, né? Então, essas fronteiras são bem complexas, né? O QR Code, por exemplo, não vai tirar a ordem linear do livro, mas coloca o livro em outra dimensão que aí é o quê? O QR Code também está mostrando o quê? Um áudio, um vídeo? É muito misturado, né? Está tudo muito junto mesmo, não sei. Isso. Eu estou lembrando de um livro que a Natália estudou no mestrado, né? Que também tinha uma experiência... não era com QR Code, mas era uma experiência de inserção de links que levavam o leitor para um outro lugar, né? A gente vai ter uma comunicação Aí é o hipertexto, né? Mas assim, eu estou falando do livro impresso mesmo. Não, né? Mas é do livro impresso.
No livro impresso, inserção Mas- de links no livro impresso. Mas aí você não vai direto, você teria que digitar, né, para... Sim, É. sim. Mas de quando é o Duendes, Nath? Não lembro mais. 2014? Não, 2010. 2010, né? É algo que, enfim, o livro depois do livro da Gisele Bigman é anterior a isso, é ainda da década de 90, se não me engano. A gente vai ter uma das comunicações, numa das nossas sessões, vai falar a respeito da ideia de hipertexto, né? E de narrativa hipertextual, e talvez a gente possa voltar a falar um pouco sobre essas questões. Porque, inclusive, o nome do romance que o Flávio, que vai fazer essa apresentação aqui com a gente numa das sessões, chama-se Aund, Novo Jogador. Então, a autora já faz, a gente teve a oportunidade, inclusive, de entrevistar a autora, né, e ela já faz conscientemente a diluição dessas fronteiras, né? Então, trata-se de um livro digital, de um livro impresso, e de tudo isso eivado pela questão da jogabilidade. A gente pode continuar conversando sobre isso depois. Tem os RPGs de livro também, tem um monte, é muito, muito misturado, muito rico mesmo, né? Eu acho que, assim, para mim, olhando grosseiramente, assim, eu chutaria que um bom ponto de diferença é a possibilidade de ter uma narrativa estruturada, né? Que são as novas. Quando é linear, é muito mais claro que seja um filme ou um livro, é linear, né? Agora, quando você tem jogos, os games, os links, aí você já começa a sair do linear, né? Não sei, estou pensando alto. Acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso nas outras sessões, porque a própria questão de linearidade, ela também, na literatura, ela é bastante complexa, né? Então, acho que vai ser um assunto interessante para a gente conversar nas outras sessões. Tamo junto. Obrigada pela presença e pelos comentários. O Pablo está aí, pintou na telinha. Não, é porque quando eu pinto é porque está chegando mais ou menos a hora, né? Enfim, eu tô muito tentado a trazer o Rogério, porque teve essa história da queda, e inclusive aqui temos os nossos especialistas aqui de plantão, disseram que é muita coincidência, então eu vou retirar aí a minha crítica à organização desse evento. Diz que é muita coincidência a gente falar mal do Google e cair o YouTube logo em seguida. Né, o pessoal falando mal aí das plataformas, que é isso, nós somos completamente a favor, então agora não vai cair mais, pode deixar. Mas eu queria ver se o Rogério mesmo quer entrar aqui agora, rapidinho na coisa, porque ele me falou outras coisas aqui que eu não lembrei, que é a questão da Giovana de Rosário, é porque você tem outras pessoas, a Mércia também, né, a Maria Mércia, enfim, você tem professores que estão muito interessados na literatura brasileira, é por isso que ele estava pontuando, mas vamos lá, Rogério. Não, na verdade, eu perdi a resposta do comentário, né? Eu estava no YouTube e caí. Mas só achei interessante a fala da Natália, né? Eu só observei isso porque eu acho que é um aspecto para nós estudarmos também, sim, essa questão dessa relação comparada. Mas no ePoetry, né, em 2015, nós pudemos ver assim, as apresentações que estavam sendo feitas, né, de pessoas, principalmente nos Estados Unidos, tinha muita gente, tinha gente da Europa, tinha uma quantidade boa de representantes da literatura digital, eletrônica, né, conforme os vários nomes que vão aparecendo. Eu notei assim que no momento que nós fomos apresentar, por exemplo, Liberdade, né, aquilo causou assim, uma espécie de sensação lá com o grupo. Foi um momento que quase todo mundo parou para ver a apresentação do Liberdade. E curiosamente, né, isso foi rendendo. Né? Eu lembro, por exemplo, de uma fala, agora eu não vou conseguir lembrar o título, que é a Giovana de Rosário, que é uma estudiosa também, né, importante lá na Espanha. Ela está sempre circulando em várias universidades, né? Mas ela destaca, ela faz uma fala de uma apresentação sobre literatura digital e dá um destaque muito grande a isso, né? Assim, parcialmente a fala dela sobre o Liberdade, por exemplo, é um destaque.
E o que caracteriza assim, a diferença, né? Eu acho que nesses trabalhos que nós levamos, por exemplo, em Buenos Aires, foi uma coisa que não acontece muito com os outros estudiosos ou produtores de poesia digital, que é o trabalho colaborativo, né? Esse aspecto ele tem um fundamento, porque nesse momento a gente pode dizer que a produção ela é realmente interdisciplinar, ela é multicolaborativa, ou seja, existe um projeto de programação que é coletivo. Não é uma coisa, por exemplo, a minha orientanda, a Amanda, chegou a falar disso, né? Ela está fazendo um estudo sobre essas questões, ela chegou a apresentar na fala dela na segunda-feira, e ela destaca essa questão dessa formação de redes, né? Que o Pablo tem colocado isso também de forma muito interessante, sempre, né? Discutindo a importância disso. Então, quer dizer, a questão é que essa produção coletiva ela faz realmente o programador ser um agente coletivo, né? Ou seja, a ideia de que você não está passando uma obra para o outro fazer, né? Não é só uma ideia e o outro concretiza, é uma fusão de várias funções, de várias... Então, esse aspecto eu acho que chamou muita atenção lá no ePoetry, né? Então, e a Rosana, a Giovanna, depois ela vai destacar muito essa questão desse funcionamento. E essas obras estão todas elas lá, né? Dentro dos volumes, né? Do Yellow. Então, assim, são aspectos que a gente tem chamado a atenção. Outra coisa, assim, é o trabalho que a gente vai fazendo também com os poetas em Portugal, né? A Cláudia Kozak, inclusive, escreveu também um trabalho muito interessante falando disso, né? Eu soube disso a partir da pesquisa da minha orientanda, que encontrou o artigo dela falando também dessa produção literária. Então, quer dizer, ela tem chamado a atenção. Então, eu acho que a gente também não pode descurar disso. Não quer dizer que não sejam importantes todas essas obras, e nem queremos dar primazia aos brasileiros, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a enxergar como que nós estamos fazendo essa literatura digital, em que momento e como nós estamos colaborando para essa construção global, coletiva da literatura digital. Então, não é muita coisa, não. É só desculpa aí o atrapalhamento. Tá? Obrigado, gente. É isso, Rogério, foi ótimo. Sobre essa coisa esse aspecto colaborativo da produção literária digital, né, que a Cláudia chama atenção para isso nesse texto mesmo, que você lembrou, que é um traço da literatura digital, não só brasileira, mas latino-americana, né, de maneira geral, esses laboratórios de criação, né, em que programador e artista, e, enfim, artistas visuais e escritores trabalham juntos para construir as obras, né? É muito interessante. A gente tem feito entrevistas com os autores, né? Por causa do projeto de documentação das obras, e isso é um aspecto que sempre aparece na fala de todos eles, né? De como é importante esse ímpeto da colaboração. Importante e difícil, né? Porque me parece que a realidade, isso eu estou falando não é de conhecimento meu, mas eu estou apenas reproduzindo o que um dos autores nos disse recentemente, né? É de que a realidade que nós temos hoje é a de que as pessoas que trabalham com tecnologia raramente se interessam por trabalhos colaborativos nesse nível de colaboração no campo das artes ou da literatura, que é muito difícil, né? Construir junto com especialistas, né? Em tecnologia. Então, o que normalmente acaba acontecendo é que o artista, ou um amigo do artista, ou um aluno do artista, né, aprende a mexer no programa e constrói a partir daí as suas experimentações. Enfim, eu acho que é um dado contextual importante no que diz respeito à literatura digital latino-americana de maneira geral, né? Só complementar uma informação que eu acho que é uma situação também de desapego autoral, sabe? Eu acho que isso tem que acontecer. Isso é importantíssimo.
Você tem toda a razão, é uma discussão que eu tenho tido, né? Que eu tenho levantado em algumas oportunidades, que eu acho que é isso, a grande questão, né, no que diz respeito a essa dificuldade mesmo desse trabalho colaborativo e mesmo, quero dizer, de construir essas redes que a NET Decker acabou de falar na conferência que ela deu antes dessa sessão aqui, né? Diz respeito a esse, vamos chamar assim, apego autoral, né, que é muito próprio do campo literário, né? Eu acho muito bem lembrado, muito legal. É isso aí. Acho que aqui no Zoom não temos mais nenhuma questão, viu, Pablo? Mas também está no horário já. Está no nosso horário, né? Eu quero agradecer, então, todo mundo que esteve aqui conosco hoje. Lembrando que amanhã nós recomeçamos essa conversa às 9 da manhã e vai ser muito bom encontrar vocês de novo. Muito obrigada, Isabela, muito obrigada, Natália e Pablo, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Rejane. Pois é, então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todas e todos. Convido vocês agora a assistirem no canal do YouTube do LabFront a conferência intitulada O Teatro Invade o Digital, Tensionamentos entre Presenças. A conferência será proferida pela professora doutora Mariana Muniz, professora da UFMG, e terá a mediação do Rogério Barbosa da Silva, do Cefet, que já estava aqui conosco, Mariana também. Então nós vamos fazer aquele trânsito, né? Todo mundo agora migra para o YouTube para assistirmos por lá, vamos monitorar o chat, vocês viram que funciona muito bem, né? Então a partir de lá nós conversamos, tá ok? Então muito obrigado, gente, boa tarde para todo mundo, e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.